Olá, pessoal do Pontes, que bom voltar a ver vocês. Continuamos em nosso isolamento social, mas estamos aqui juntos para dar sequência ao nosso conteúdo programático. Falamos sobre Grécia, capítulo 5, agora tópico 4, o chamado período clássico da Grécia Antiga. Vamos falar sobre o melhor momento da história grega, em termos culturais, quando os grandes filósofos, matemáticos, poetas, historiadores, todo mundo estava lá. Aquela galera famosa da Grécia viveu nessa época. Por outro lado, é momento também de lutas, invasões, guerras, decadência política. Então, notem, o melhor momento da cultura grega e a decadência política são as maiores características do chamado período clássico da Grécia Antiga, que durou de mais ou menos 500 a.C. até 338 a.C. Tudo começa com a invasão da Grécia pela Pérsia. O Império Persa, o maior império da antiguidade, volta-se contra as cidades-estado gregas. E eu não temo em dizer para você, meu amigo do primeiro ano do Pontes, que se não fosse a união das cidades gregas para enfrentar o inimigo adversário, os gregos não teriam tido chance contra os persas. Teriam sido um alvo fácil. Lembrem-se, a Grécia era marcada pela descentralização política. Cada cidade-estado tinha a sua lei, tinha o seu governo, tinha o seu exército. Notaram? Se cada cidade-estado tivesse lutado sozinha, eu não teria dúvida em dizer, elas não teriam conseguido ser bem-sucedidas. Porém, qual é o próximo passo? O próximo passo é simples. A Grécia é atacada pela Pérsia e as cidades-estado gregas se unem para combater os inimigos. Foram 3 guerras em pouco mais de 20 anos. Placar final, Grécia 3, Pérsia 0. Não foi tão fácil assim como parece pelo placar, mas eu preciso que você se lembre, as cidades gregas tiveram que se unir, e o melhor exemplo que nós temos para falar sobre isso é a Segunda Guerra Médica, na lendária Batalha das Termópilas, em que o não menos lendário rei Leônidas comandou os 300 de Esparta na luta contra a invasão persa. Os 300 de Esparta detiveram o avanço persa apenas o tempo necessário para que as outras cidades-estado gregas pudessem se organizar. O filme 300 retrata um pouco disso. Aliás, você vê aí um slide onde nós lembramos do filme 300. Na verdade, não eram só 300, mas o que importa eram poucos espartanos contra os invasores persas. Os espartanos não ganharam aquela batalha, mas os gregos venceram a guerra. Por quê? Porque tiveram tempo de se organizar, enquanto os persas eram segurados pelos atenienses na Batalha das Termópilas. Depois da vitória nas guerras médicas, ficou claro para os gregos que eles poderiam ser muito bem-sucedidos se criassem uma espécie de unidade militar. E daí surge a Liga ou Aliança de Delos. Essa confederação de cidades-estado gregas tinha aspecto puramente militar, perceba. Não era a unidade política. As cidades-estado continuavam independentes entre si. Era uma unidade militar. É como se fosse um condomínio, onde cada condômino paga uma taxa para que o síndico possa administrar. O síndico seria a cidade de Atenas, que receberia o donativo das cidades anualmente, depositado na cidade de Delos. O problema é que, ao invés de Atenas ter organizado um exército grego, o seu líder Péricles desviou o dinheiro para os interesses atenienses. Equipou seu exército, reformou os seus navios e, o que é mais importante, embelezou a sua cidade. Podemos ver a prova do crime aí no slide ao lado, onde nós vemos o Paternon, o famoso templo dedicado à deusa Atena, na cidade de Atenas. Esse prédio, todo erguido em mármore, foi construído pelo arquiteto Fídias com o dinheiro da Liga de Delos. Com o dinheiro de Delos também, Péricles financiava a participação dos cidadãos pobres na democracia ateniense. Nós falamos sobre isso aqui. Os pobres atenienses participavam da democracia porque o Estado pagava uma espécie de bolsa cidadão. Esse dinheiro vinha da Liga de Delos. O fato é que, devido à Liga de Delos, Atenas viveu o seu melhor momento. É a chamada Era de Ouro, ou Século de Ouro de Atenas, o século de Péricles. Mas é claro que as cidades-estado gregas não estavam satisfeitas com esse fato. Se fosse você, meu amigo, se você descobrisse que o seu síndico está no seu condomínio desviando o dinheiro, reformando o apartamento dele, colocando piso de porcelanato, colocando uma jacuzzi no banheiro, é claro que você ficaria revoltado. As cidades-estado gregas tentaram sair da liga,
mas Atenas não permitiu. Nós podemos falar aí já sobre o imperialismo ateniense. Meu amigo do primeiro ano do Pontes, é claro que isso não vai terminar bem. Começará uma guerra entre as cidades-estado gregas, chamada de Guerra do Peloponeso. É uma guerra entre Atenas e Esparta. A cidade-estado de Corinto tentou sair da Liga de Delos, mas os espartanos não quiseram deixar. Começa uma guerra entre Atenas e Esparta, porque Esparta tomou as dores de Corinto. Nesse momento da história, teremos o início de uma guerra civil que durou 27 anos. Se a união faz a força, se foi a união das cidades-estado gregas que permitiu a sua vitória na luta contra os persas, a guerra entre elas fragiliza e abre caminho para a conquista externa. É verdade, Esparta venceu a guerra do Peloponeso, mas os dois lados vão sair extremamente fragilizados. Os dois lados vão ser como que derrotados, porque não conseguem mais resistir a uma invasão estrangeira. Só que dessa feita, meu amigo do primeiro ano do Pontes, os invasores não são persas, são macedônicos. A Macedônia é um povo que vivia ao norte da Grécia, também era de origem indo-europeia, mas não tinha nem de longe o mesmo desenvolvimento cultural e político dos seus vizinhos de baixo. A Grécia era mais rica, era mais desenvolvida que a Macedônia. Porém, o rei da Macedônia, Filipe II, percebeu uma chance. As guerras entre si, as guerras civis, abriram caminho para que os macedônicos conquistassem a Grécia. Filipe II, rei da Macedônia, era o que pode se chamar de um helenófilo, um fã da Grécia. Filipe II conhecia os gregos de perto, estudou na Grécia, falava grego fluentemente, era casado com uma mulher grega. Filipe viu o que chama-se de cavalo selado e não perdeu a oportunidade. Invadiu a Grécia com o seu exército chamado de Falange Macedônica e derrotou as cidades-estado gregas fragilizadas pelas lutas internas. Filipe é o primeiro governante a exercer poder em toda a Grécia ao mesmo tempo. A conquista da Grécia pela Macedônia prova que a independência, que a autonomia, que a descentralização das cidades gregas ficou para trás. Um estrangeiro, um invasor, um conquistador, o macedônico Filipe II, torna-se na prática o primeiro rei da Grécia. O problema, querido, é que Filipe não viveu muito tempo para curtir essa vitória. Filipe morreu apenas 2 anos depois. Ele foi assassinado numa festa de casamento. Sabe o que é pior? Ele era o noivo. Sabe o que é pior ainda? Quem mandou matar foi a primeira mulher. Meus amigos, Filipe II morreu e o seu sucessor era seu filho mais velho, Alexandre III, na época um jovem com 18 anos de idade. Alexandre III, obviamente, era muito jovem para exercer o poder sobre a Grécia, foi isso que as cidades-estado gregas pensaram. Deram início a uma rebelião contra Alexandre, pensando que conseguiu a independência. Tebas, cidade grega, liderava essa rebelião contra Alexandre III da Macedônia. Alexandre não só derrotou os tebanos, Alexandre esmagou a cidade de Tebas e deixou um recado claro para os tebanos e para os gregos. Não adianta resistir, a resistência é inútil. Depois dessa vitória, em que Alexandre reprime a rebelião tebana, ele passa a ser chamado de Alexandre o Grande e dá início a um ousado projeto de expansão territorial. Começa o período helenístico da Grécia. Vamos passar o slide? Beberes, dentre 338 a.C. e 146 a.C., a Grécia foi governada pelos macedônicos. Alexandre o Grande deu início a uma famosa expansão territorial. Eu posso até usar o adjetivo fulminante expansão territorial. Veja o mapa. O mapa mostra para você todas as conquistas que Alexandre fez entre 334 e 323 a.C. Em apenas 11 anos, Alexandre conquistou quase todo o Oriente. Derrotou os persas e conquistou tudo o que você vê aí no mapa nessa cor mais escura. Porém, Alexandre morreu cedo. Em 323 a.C., os seus exércitos exaustos se recusaram a continuar, parando às margens do que nós chamamos hoje de rio Indo, na Índia. Alexandre, diante da recusa de seus combatentes, volta para a cidade da Babilônia, onde seria a sede de seu império. O problema é que 3 meses depois Alexandre morre
misteriosamente de uma febre. Fala-se que Alexandre foi envenenado por seus próprios generais, que dividiram o poder entre si. Alexandre não tinha herdeiros legítimos, e os seus 4 comandantes militares dividiram o poder e o território entre si. Surgiram os 4 reinos helenísticos, divididos entre esses 4 generais. Cada um desses reinos foi sendo conquistado pelos romanos. O último reino helenístico que sobrou foi exatamente o Egito, governado pela famosa rainha Cleópatra. Isso mesmo, a Cleópatra da história romana é, na verdade, de origem macedônica. Ela é a 10ª geração de governantes macedônicos do Egito. Mas o que importa, meus amigos, não é apenas essa expansão militar tão impressionante que Alexandre realizou. O que chama a atenção nesse período histórico é a implantação de uma nova cultura, o chamado helenismo. Alexandre partiu do princípio que a humanidade é única e a cultura também deve ser única. Alexandre incentivava o surgimento de uma cultura que fosse ao mesmo tempo a fusão da cultura grega com a cultura oriental. A ideia dele é fazer com que esses 2 mundos se unissem, criando uma nova cultura. Alexandre, ele se propôs a fazer isso através do que nós conhecemos como conquista militar. Como assim? Alexandre incentivava que seus homens, que seus combatentes, eles casassem com mulheres dos povos conquistados. O próprio Alexandre fez isso, casou com uma princesa bactriana chamada Roxana. A Bactria equivale mais ou menos ao que hoje é o Afeganistão. Alexandre também permitia que os soldados derrotados por seu exército fossem alistados no seu próprio exército. Ou seja, antigos combatentes passavam a ser soldados do exército macedônico. No entanto, a mais importante característica do helenismo é a fundação de cidades que seriam polo dessa nova cultura. A mais famosa das cidades helenísticas é Alexandria do Egito, que teria como objetivo reunir a cultura grega com a cultura oriental. De fato, Alexandre deu um pontapé inicial para o que nós podemos chamar de cultura globalizada. Inclusive, a primeira língua universal da história será o grego, exatamente por conta do helenismo. Para que o meu amigo do primeiro ano do Ponce tenha uma ideia, 300 anos depois de Alexandre ter morrido, o cristianismo usou a cultura e a língua grega como base para a sua expansão no mundo romano. Os evangelhos cristãos, por exemplo, foram escritos em grego, para que mais pessoas pudessem ler. Por quê? Porque o grego era o que mais ou menos hoje é o inglês, uma língua universal. Everybody speak English. Ou seja, todos falam um pouco de inglês. Ou seja, Alexandre providenciou e deu condições para que surgisse uma nova cultura, o chamado helenismo. Mas por falar em cultura, em nosso próximo encontro, vamos voltar a nos encontrar para agora falar um pouquinho sobre a cultura grega. Mas isso fica para a próxima, porque por enquanto eu quero dizer para você que você terá acesso agora às atividades que deverá fazer sobre esse tópico. Páginas 120 e 121 do livro 1 e um TD com atividades propostas que nós enviamos para a coordenação. Saudações a todos, fiquem à vontade e divirtam-se com as atividades. Um abraço e nos vemos pessoalmente em breve, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.